Ok, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente tem um texto devocional diário que lida com um dilema, assim, bem comum. Aquele clássico, né? Exato. O que fazer quando aparece uma ótima proposta de emprego, mas ela exige que a pessoa se mude para longe da família? Nossa análise aqui é para entender um modelo de decisão que essa fonte, que é baseada em Mateus 6,33, está realmente propondo. E o ponto de partida já é bem interessante, porque a abordagem, ela desmonta um pouco a lógica puramente financeira. O texto nos convida a usar uma métrica diferente, que a gente poderia chamar de gestão de risco espiritual, sabe? Ele cita um trecho de Lucas 14 sobre calcular o custo antes de construir. A torre, certo? Isso. A ideia central é: trate seus ativos, que não são tangíveis, a estabilidade da família, a conexão com a comunidade, com a mesma seriedade que um analista financeiro traria para uma carteira de ações. Certo. Então não é só sobre o salário contra o aluguel. E o texto vai direto na parte prática. Ele alerta sobre pessoas que fizeram essa mudança e depois, consideraram uma decisão ruim. Exato. E para evitar isso, ele oferece um tipo de diagnóstico com perguntas bem diretas. Por exemplo, o que pode acontecer com o meu casamento se eu estiver longe? E essas não são perguntas casuais, né? São quase exercícios de pré-morte. O texto força a pessoa a visualizar o fracasso para tornar o tal custo espiritual algo real, imediato. É uma ferramenta psicológica, então. Sim, e bem poderosa para contrabalançar a atração, que é muito concreta, de um salário maior. Ele não pergunta se vai haver um impacto, mas te força a imaginar qual vai ser esse impacto. Faz todo sentido. E ele vai mais fundo na questão da comunidade com outra pergunta. Será que eu vou ter tempo para ir a todas as reuniões, ao serviço de campo e para estar com os irmãos? Certo. E só para dar um contexto, serviço de campo é o trabalho de ministério público deles e irmãos são os outros membros da congregação. Ou seja, a participação ativa é vista como uma infraestrutura essencial, não hobby. E o texto eleva ainda mais o tom quando se dirige aos pais, citando Efésios 6,4. A pergunta é bem forte. Como eu vou criar meus filhos na disciplina e na instrução de Jeová se eu não estiver com eles? Nossa, é bem direto. É inflexível, na verdade. A mensagem aqui é que a presença física dos pais é tratada como um componente insubstituível na formação espiritual dos filhos. É um ativo que, uma vez perdido, não dá para simplesmente recomprar. Depois de fazer a pessoa calcular todos esses custos, digamos, pessoais, o texto muda o foco. Ele vai para a fonte da decisão final. E aqui a coisa fica mais complexa. A orientação é que a escolha seja baseada no que Jeová pensa e não na pressão de amigos ou parentes com outra visão de mundo. Mas isso não corre o risco de criar uma bolha, de isolar a pessoa de outras perspectivas? Essa é a tensão central do modelo, né? É uma ótima pergunta. Por um lado, sim, existe o risco do isolamento. Certo. Por outro, o texto parece argumentar a favor da integridade de valores. Ele está dizendo, basicamente, se você já definiu suas prioridades, que são fé, família, comunidade, não permita que vozes de fora que operam com um sistema de valores diferente te desviem do seu plano. É um chamado à coerência, então. Exatamente. Um chamado para ser coerente com aquilo que você já estabeleceu como o mais importante. Então, o que a gente tira disso tudo não parece ser apenas um conselho religioso, mas quase um framework de vida. Exato. O princípio que a gente pode extrair daqui é universal. Grandes decisões exigem uma contabilidade completa. O texto propõe que um lucro financeiro que causa um prejuízo familiar ou comunitário é, no fim das contas, uma perda líquida. Entendi. A busca pelo reino de Deus nesse contexto funciona como o princípio que organiza tudo, a verdadeira ação principal da sua carteira de vida, que determina o valor de todas as outras. Isso nos deixa com uma reflexão bem interessante para o final. O texto aplica essa lógica de custo-benefício espiritual à carreira. Mas e se a gente aplicasse essa mesma lente rigorosa a outras decisões? Que pequenos compromissos do dia a dia, que parecem só práticos ou materiais, poderiam ser reavaliados se a gente calculasse o verdadeiro custo deles para o nosso bem-estar emocional, familiar ou comunitário?